falar sobre o Particle Swarm Optimization, PSO, né, na sigla em inglês. E o que é o PSO, então, né? PSO, na tradução, otimização por enxame de partículas, é um modelo que ele foi proposto em 1995 por um psicólogo social e engenheiro eletricista, que são esses dois aqui, o James Kennedy e o Russell Eberhard, americanos os dois. E esse modelo surgiu a partir de experimentos que modelam o comportamento de enxames, que é visto em várias espécies, né, de pássaros e de peixes. E o objetivo inicial, então, era estudar o comportamento social e cognitivo desses animais. E, bom, então qual que é a motivação por trás de modelar o comportamento de enxames, né? No caso, é criar uma simulação do comportamento social. Então, assim, uma população de indivíduos que é capaz de interagir, tanto com o ambiente, quanto uns com os outros, né? Particularmente com um conjunto de vizinhos. Com relação aos bandos de pássaros, né, vários modelos de movimento de organismos em bandos foram investigados, não só de pássaros, mas também de peixes, né, de cardumes, e muitos desses estudos foram feitos aí pelo Craig Reynolds. Então, o Craig Reynolds ele estudou a coreografia dos bandos de pássaros. Craig Reynolds é especialista em vida artificial, em computação gráfica, e ele criou em 1986 uma simulação chamada BOIDS, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, mais alguns detalhes dela. E ele também trabalhou em filmes como Tron e o Batman Returns como parte da equipe de imagens de vídeo. Tá? Então, acredito que esses modelos tenham sido usados também, né, em cenas como aquela que eu mostrei lá na primeira semana lá do Batman Returns, por exemplo. Então, ali são modelos de comportamento, né, de modelos de coreografia no caso lá de morcegos, né? Então, imagino que tenha relação também com o trabalho dele lá, né, desde 86, da simulação de vida artificial, né? Então, assim, o PSO ele evoluiu a partir dos modelos de pássaros do Reynolds e do Heppner. O Heppner, vamos ver ele aqui. O Heppner é um biólogo que procurou as regras que possibilitam voo sincronizado de grandes bandos de pássaros. E isso, assim, mesmo com pássaros que mudam de direção subitamente e pássaros que se espalham e se reagrupam, tá? Então, eu coloquei aqui agora a lição dos gansos. Essa lição dos gansos é um conjunto aí de descobertas de 5 descobertas, né? Que todas elas têm, né, a descoberta biológica tem alguma lição que são dadas aí para nós, né? Então, assim, é um texto um tanto motivacional, vamos dizer assim, né? E, e se vocês procurarem a lição dos gansos na internet, vocês vão achar vários conjuntos de slides. Então, esses são um daqueles slides que o pessoal, aqueles grupos de slides que o pessoal mandava, né, de PowerPoint, mandava por e-mail antigamente, né? Então, muita gente daquela época deve ter recebido aí a lição dos gansos em algum momento, né? E, e a real autoria desse, desse texto, né, não era conhecida até que a Sue Weidmark aqui fez uma pesquisa, né? Ela começou a investigar os possíveis autores aí que tinham umas 3, 4
atribuições diferentes, e ela começou a cavocar até tentar achar quem era o verdadeiro autor disso. E o site dela não está mais no ar, mas dá para acessar via archive, tem aqui o link. E ela acabou descobrindo que quem escreveu isso foi esse doutor Robert McNish, de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. E ele foi professor de ciências por muitos anos. Depois ele começou a se envolver com a administração escolar. E ele ficou intrigado a observar, né? Observar gansos e leu alguns trabalhos aí sobre os gansos. E aí ele foi escrever um sermão para a igreja que ele frequentava e ele usou aí essas lições, né? Ele usou aí essas descobertas e criou as lições, tá? Eu não coloquei aqui no texto, né, as lições, né? Eu coloquei apenas as descobertas. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem ou seguir no link aí ou procurando, né, a lição dos gansos, encontrar aí o texto completo dele, tá? Mas eu coloquei as descobertas aqui porque isso é interessante para o que a gente vai ver aqui dos modelos de enxame, em particular, comportamento de pássaros, como é o caso do PSO. Então, a primeira descoberta foi que à medida em que cada pássaro bate as suas asas, ele cria sustentação para a ave que vem em seguida. Então, assim, voando, aquela forma de ver tradicional que a gente costuma ver os pássaros, né? Como a gente está vendo aqui, ó, essa formação é bastante comum, né? Vocês já devem ter visto, né? Às vezes você vê pássaros, bando de pássaros voando, eles estão assim. Eles vão assim porque eles conseguem voar pelo menos 71% a mais do que se cada pássaro voasse isoladamente. Isso são simulações que foram feitas aí um tempo antes até desse texto do Robert McNish, tá? Então, dessa forma, por quê, né? Porque o pássaro que está na frente, ele vai criar um pouco de sustentação, vai quebrar um pouco a resistência do ar para o que está atrás, né? Então, o que vem atrás, ele consegue fazer menos esforço, né? Então, assim, voando isoladamente, eles não teriam esse benefício, né? Se eles voassem cada um por si, todos iriam enfrentar essa mesma resistência. Voando dessa forma, né, na forma de V, né, só o líder do grupo, na verdade, é que sofre uma resistência maior. Os demais estão todos se beneficiando aí um pouco da sustentação criada por quem está à frente, né? A segunda descoberta foi que sempre que um ganso sai fora dessa formação em V, ele sente uma forte resistência tentando voar sozinho. Então, assim, não é vantagem para ele, né? Se ele tenta sair do bando, ele já percebe que não é uma boa ideia e volta, tá? Então, eles aprendem, né, rapidamente que não é uma boa ideia sair da formação, né? Desde os mais novos aí que vão voar pela primeira vez, eles vão logo aprender esse tipo de coisa. Então, eles fazem isso porque assim eles se beneficiam da sustentação do pássaro que vai adiante. Então, mais um motivo para eles andarem em grupos. Outra coisa que foi descoberta é que quando o ganso líder se cansa, ele vai para o fundo do V. Então, assim, eles revezam. Porque senão só o líder ia ficar mais cansado que os demais, né? Então, por conta disso, eles revezam. Quando o líder cansa, ele vai para o fundo, outro ganso assume. Quando esse cansa, ele vai para o fundo, outro assume. E assim vai rodando aí a fila toda, né? Assim todos vão liderar por algum tempo. E todos vão acabar tendo um nível de cansaço mais ou menos igual, né? Quarta descoberta é que os gansos de trás eles vão grasnando para encorajar os da frente e para manter o ritmo e a velocidade. Isso a gente inclusive observou no documentário que a gente assistiu na semana passada, né? Que quando os pássaros estão voando, eles estão sempre fazendo barulho, né? Inclusive a gente percebe que eles estão passando pelos barulhos que eles fazem, né? E esse barulho é intencional, né? Na verdade, é uma forma de eles se comunicarem aí, de manter o ritmo e de ir incentivando, porque o que está na frente não está vendo quem vem atrás, né?
Então, os outros grasnando atrás, ele sabe que ele não está sozinho e isso incentiva ele a, a continuar voando, né? A manter aquele ritmo, manter a velocidade e tudo mais. E a quinta descoberta foi que quando um ganso adoece, quando um ganso se fere, ele deixa o grupo e 2 outros gansos saem da formação e acompanham esse ganso que está doente, que está em dificuldade, até que essa dificuldade seja superada. Mais tarde, esses 3 voltam na jornada e eles vão se unir a uma outra formação, né? Provavelmente o grupo original deles vai estar mais adiante, então eles, para não voarem só os 3, eles já estão em 3, então já é melhor do que estar sozinho, né? Mas estando em 3 ali, eles também não têm tanta vantagem quanto está num grupo maior, então eles acabam se juntando a outro grupo. Se por acaso no caminho eles encontram o grupo original, vocês viram também no documentário que tem grupos que eles vão parando, né? Eles vão fazendo paradas pelo caminho para se alimentar, para tomar água, né? Então, eles eventualmente vão encontrar o grupo antigo. E aí, nesse caso, eles voltam para o grupo anterior. Vamos falar um pouquinho do Boids agora, né? Voltando lá no modelo criado aí pelo Reynolds, né? Então, esse programa criado pelo Craig Reynolds, ele simula o comportamento de bando de pássaros e cada pássaro ele segue regras que são bastante simples, tá? Regras que são de separação, de alinhamento e de coesão. Então, eles vão tentar, pela separação, evitar a colisão com outros pássaros do bando. Alinhamento, eles vão tentar voar na mesma direção dos demais, quer dizer, não vai funcionar se cada um resolver voar para um lado. Então, eles procuram voar na mesma direção. E a coesão, eles voam em direção à posição média do bando, que eles têm que manter o bando unido, mas sem colidir. Então, assim, isso é um pouco antagônico, claro, né? Se você quer evitar a colisão, cada um vai separado. Mas, por outro lado, você quer manter a coesão. Então, nesse caso, eles têm que ficar juntos. Essas duas coisas aqui, eles precisam coordenar, né? Eles vão andar próximos, né? Mas não o suficiente para colidir, né? De acordo com o Edward Osborne Wilson, que é foi, né? Um renomado entomólogo e biólogo norte-americano, ele, pelo menos em teoria, membros individuais de um cardume podem se beneficiar das descobertas e experiências anteriores de outros membros do cardume na busca por alimentos, tá? Então é uma forma, né, de compartilhar aí a experiência, o conhecimento, né? Então os mais antigos do grupo vão passar essa experiência para os mais novos, né? E uns vão passando experiências para os outros. Isso é algo também que a gente observa no documentário lá que a gente viu, né, sobre a migração. Como que o pássaro mais novo ele sabe para onde que ele tem que ir, né? Ele vai acompanhando os mais velhos, né? Então, nas primeiras viagens, eles estão indo atrás dos mais velhos do grupo que já conhecem o caminho. E durante essa viagem, eles vão marcando pontos, né? Eles vão marcando os pontos por onde eles passam para que no próximo ano, né, eventualmente eles vão assumindo um papel maior de liderança, né? Porque à medida que os mais velhos vão morrendo, vão outros mais novos tendo que liderar o grupo nesse sentido, né? E essa vantagem, né, a vantagem de compartilhar experiências, pode ser decisiva, compensando a desvantagem da competição pelos alimentos. Então, você pensa no cardume, um peixe sozinho, se ele encontrar um alimento, é só dele, né? Então, assim, não vai ter uma disputa interna. Por outro lado, né, estando em cardume, quando encontra o alimento, esse alimento vai ter que ser dividido. Mas, por compartilharem experiências, acaba que isso é mais vantajoso do que a desvantagem de precisar competir ali pelos alimentos internamente, né? Então, o compartilhamento de informação dentro de uma espécie acaba gerando uma vantagem que é uma vantagem evolutiva. E isso é uma hipótese fundamental aí para o desenvolvimento do PSO.
Então, tanto os pássaros quanto os peixes, eles ajustam o movimento deles para evitar predadores, para procurar alimento e companheiros, para otimizar parâmetros ambientais, como é o caso da temperatura, né? Então, isso a gente observa facilmente, né? Se você já viu uma criação de patinho, de pintinho, numa granja, ou seja lá onde for, você vê que eles estão sempre querendo ficar perto um dos outros, né? Por quê? Isso é uma forma de otimizar o parâmetro ambiental, otimizar a temperatura. Eles sentem frio, então, estando próximos um dos outros, eles, né, vão sentir menos frio do que se eles ficarem isolados. Então, um acaba aproveitando aí o calor do outro, né? Então, é algo, com certeza, vocês já... Bom, não sei hoje em dia, porque, né, antigamente o pessoal usava muito as lâmpadas lá de lâmpada incandescente, né? Dentro da gaiola ali onde ficavam os pintinhos, os patinhos, para ajudar ainda mais a aquecê-los. E aí vocês viam que eles rodeavam a lâmpada e ficavam todos rodeados, rodeando uns aos outros, né? Hoje eu sei que lâmpada incandescente não vende mais, não pode mais vender. Então nem sei qual que é a solução que as granjas arrumaram aí para provavelmente algum aquecedor elétrico, alguma coisa assim, né? Porque a lâmpada a lâmpada, as lâmpadas LED hoje não produz o calor necessário, né? Ela só ilumina, né? E agora, então, voltando aí para o PSO, né? Então, o princípio básico dele, né? Um princípio básico é: o comportamento é governado por regras semelhantes em todas as sociedades. E o compartilhamento de informação entre os indivíduos pode oferecer algum tipo de vantagem. Então, no caso do PSO, os indivíduos aprendem com a sua experiência própria e com a experiência dos outros do grupo. Eles vão o tempo todo se avaliar e se comparar com os vizinhos deles e imitar só aqueles que estão tendo um desempenho superior a eles próprios. Tá? Então, isso é algo que a gente vê em várias espécies, né? Inclusive entre humanos. A comparação é algo que as pessoas fazem o tempo todo, né? Para qualquer coisa. E com isso, observando outros da espécie, no caso outros humanos que seja, a gente consegue, né? Se eu quero chegar num objetivo, eu vou imitar aqueles que estão, né? Eu vou tentar ver os passos daqueles que estão chegando nesse objetivo que eu quero, né? Aqueles que estão tendo melhor desempenho. E vou tentar fazer algo parecido, né? E o PSO, então, ele está sendo aplicado com sucesso em vários problemas de busca e de otimização, incluindo problemas de engenharia e problemas de computação. Ele é um procedimento de otimização numérica, então é uma busca num espaço de L dimensões de valores reais. Tá? Então, vocês já viram lá no algoritmo genético que a gente fazia a busca em L dimensões também. Aqui é a mesma coisa, com o diferencial de que ele trabalha diretamente com números reais. Né? O genético, por padrão, trabalha com binários, e se você quiser, você pode trabalhar com reais, desde que você adapte lá, né, as funções de crossover, de mutação. Aqui é o contrário, né? Aqui ele trabalha por padrão com valores reais, e caso você precise discretizar esses valores, você pode fazer isso. Né? Eu posso usar o PSO para problemas binários? Posso, mas aí eu preciso fazer uma adaptação. Né? Normalmente eu vou usar lá um limiar, que acima daquele valor é um valor e abaixo é o outro valor. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas com relação à busca no espaço, né, você pode rever lá a parte de algoritmos genéticos, que eu não vou repetir o que eu já falei lá. Né? Então, busca no espaço é o que o PSO faz também. O PSO ele segue princípios de adaptação cultural, que são, né, os princípios de adaptação cultural foram propostos pelo Kennedy, que é um dos autores do PSO. Então, assim, do comportamento individual de cada elemento surge um padrão de grupo. Então, cada indivíduo ele tem a sua própria experiência, ele sabe quão boa é aquela experiência. E ele tem algum conhecimento de como os indivíduos da sua vizinhança têm se desempenhado. Então, isso corresponde ao aprendizado individual e à transmissão cultural ou social. Né? Então, como eu falei, é algo que nós humanos fazemos também o tempo todo. A gente tem lá uma experiência, a gente sabe o quão bem a gente está se desempenhando numa tarefa, e a gente pode
copiar outros que estão tendo sucesso naquela tarefa, seja qual tarefa for, né? Seja um esporte que você pratica, que você vai se inspirar nas pessoas que são melhores que você naquele esporte para poder melhorar o seu desempenho, seja alimento que você prepara, tá? Uma receita que eu faço lá, eu sei o quão boa a minha receita é, mas aí, de repente, eu vou comer na casa de uma outra pessoa, num restaurante, e vejo que, nossa, esse aqui tá melhor do que o meu. Qual será que é a diferença? Aí eu posso perguntar para a pessoa, e ela pode me falar o que ela fez, se ela usou algum ingrediente diferente, fez algum preparo diferente, e assim eu posso adaptar a minha receita também, né, para que ela fique melhor. Então, isso corresponde, né, ao aprendizado individual, transmissão cultural, social. Então, a probabilidade de o indivíduo tomar uma decisão, ela sempre depende de quanto sucesso ele teve com aquela decisão no passado e as influências sociais. Tá? Então, isso é algo que ocorre muito, né? A gente aprende com os nossos erros, e acertos do passado, mas também com os erros e acertos de outros. Então, vou fazer uma tarefa que eu nunca fiz, eu vou ver o que outras pessoas fizeram. Tá? Então, eu vou procurar um vídeo no YouTube lá que alguém já fez e para muita coisa que eu preciso, às vezes, consertar, fazer, eu vou lá ver se alguém já fez e tem alguma dica. Né? Então, isso é influência social. Né? É o ver o que as pessoas ao redor estão fazendo e se elas estão tendo sucesso. Então, no algoritmo PSO, os indivíduos eles são influenciados pelo sucesso dessa vizinhança social. Então, dentre os princípios de avaliação de adaptação cultural, a gente tem avaliação, comparação e imitação. Então, novamente, avaliação, capacidade do indivíduo sentir o ambiente e quantificar o quão bom ele é em relação a algum parâmetro ou tarefa. Tá? Então, assim, o cara quer ser um jogador de basquete. Ele vai verificar, por exemplo, a altura dele. Quanto mais alto ele for, mais chances ele tem, né, de se dar bem no basquete, que é um esporte que a gente observa que os jogadores costumam ser bastante altos, né? Levam vantagem por serem altos. Não quer dizer, claro, que um jogador menor, que tem uma estatura menor, não vai poder jogar, mas ele vai ter que ser bom de alguma outra forma para compensar isso. Né? Então, a avaliação é essa capacidade que as pessoas têm, né, de se avaliar, né, de sentir o ambiente e o quão bem eles estão indo naquele ambiente. Aí vem a comparação. A comparação é quando as pessoas usam outros como padrão para se avaliar. Isso serve de motivação para aprender a mudar. Eu já dei o exemplo lá dos videogames para vocês. Né? Falei, quando eu era criança, a gente jogava muitos jogos competitivos, né, de luta, como Street Fighter, Mortal Kombat, jogos de esportes, né, futebol, FIFA e tal. E o parâmetro de comparação ali eram os outros, né? A gente ia jogar. O legal era jogar contra adversários humanos, né? Nem era tanto jogar contra a IA. E aí é que você sabia o quão bem você estava, porque se você ganhasse, você falava, não, estou jogando bem. Se você perdesse, falava, não, preciso mudar alguma coisa. Meu colega aqui está jogando melhor que eu, preciso ver o que ele está fazendo, né? Ele, né, nos jogos antigos, às vezes tinha muito padrão que você aprendia que era benéfico, né? Então, da onde que ele está chutando aqui que está conseguindo fazer gol, né? Ou que golpe que ele está dando que ele está conseguindo sempre acertar. E aí eu falo, né? Agora que a gente joga online, aí você percebe que, né, você só era bom aquele tempo. Agora, quando você vai jogar, que você tem o mundo inteiro de adversário e a chance maior de quem está online naquela hora é alguém que joga bastante, né? Aí você percebe que não é tão bom assim, né? Então, por quê? Porque isso é comparação, né? Então, até tem jogo online tem jogo que dá até raiva de jogar online, porque, né, a gente não tem nem chance contra o pessoal que tá lá o tempo todo, né? Mas essas comparações acontecem em tudo quanto é a área, tá? Então, por exemplo, riqueza, aparência, humor, beleza, nota de exame, em quem votar, assim por diante. Então, as pessoas se comparam muito com relação, né?
poder aquisitivo, né? Vão ver, mas fulano comprou tal coisa, fulano foi para tal lugar, né? E acabo se comparando muito com relação a isso. Então, fulano que trabalha na mesma área que eu comprou tal coisa. Então, acho que meu emprego não está pagando bem. Preciso procurar algo melhor, né? Se eu não vejo isso, eu posso falar, não, então é isso aí mesmo, né? O que eu ganho tá bom, né? Se eu não fizer essa comparação, se eu não for lá buscar no LinkedIn lá outros que estão na mesma área, eu não vou saber, né? Se aquele salário que estão me oferecendo está bom ou não. Mesma coisa para quem trabalha autônomo, né? O cara, para poder cobrar o serviço dele, ele tem que ver quanto os concorrentes estão cobrando, né? Senão ele não vai conseguir cliente ou vai trabalhar muito e ganhar pouco porque está cobrando muito menos, né? Então a comparação acontece o tempo todo. Nota de exame, né? Como que a gente sabe que a gente foi bem na prova, né? Isso eu vejo direto nas aulas, né? O aluno pega a prova dele, tem um valor absoluto ali, mas logo ele vai perguntar para o colega, e aí, quanto você tirou? E aí, você acertou essa, acertou aquela? Né? Porque ele quer saber se aquela nota dele está de acordo com, né, a nota dos demais. Às vezes a nota absoluta não quer dizer muita coisa, né? Às vezes o cara tirou lá um 7, mas o resto da classe tirou tudo 2 ou 3. Então o 7 tá bom, né? Então, com relação ao restante da turma, ele até que tá bem. A prova talvez é que foi difícil, né? E às vezes ele tira um 10, mas ele vê que todo mundo tirou 10 também. Então, quer dizer, pode ser que ele não tá tão bom assim, era a prova que estava mais fácil. Outra coisa, em quem votar também. É muito comum as pessoas sem tempo ou paciência de ir lá assistir o horário eleitoral e ver as propostas, e, enfim, assistir debate. Às vezes elas vão pela opinião dos outros, falar, o fulano vai votar nesse candidato aqui, então eu acredito na escolha dele. Eu acho que ele fez a pesquisa dele aí, eu vou com ele. Então tem acontece muito isso, né? Do voto da pessoa acabar refletindo o voto dos amigos, o voto das pessoas da mesma casa, né? Então, muitas vezes, se a pessoa não tem muito interesse, principalmente, né? Ela acaba indo pela opinião dos demais, né? Acaba sendo aquele voto de manada, né? Então, acontece muito também, né? Por causa de comparação, né? A pessoa fica com medo de ter uma opinião divergente, por mais que, né, o voto seja secreto lá na urna, ele fica com medo de ser divergente aí no caso, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Não existe um handicap na vida real. Mas existe sim, viu, Davi? Porque dependendo da área, muitas vezes, né, as pessoas levam vantagens injustas, né? No ambiente de trabalho, no caso, indicações e formas de conseguir alguma coisa que não seja totalmente mérito, né? Ademir, se a lágrima não caiu na prova, já foi bem. Certo. Então vocês podem ficar felizes nessa disciplina que não tem prova, né? Olha aí, já é uma vantagem. Vocês não vão precisar ficar se preocupando com a avaliação e a comparação da prova. Bom, continuando aqui. A imitação. Imitação compreende tomar, então, a perspectiva de outra pessoa, não só imitando um comportamento, mas também entendendo o propósito. Então, assim, a ideia é copiar, mas copiar quando é adequado, né? Tipo assim, eu tô vendo que o fulano tá indo melhor do que eu aqui no jogo. Então eu vou fazer exatamente tudo que ele faz. Não é bem assim, né? Porque, sei lá, pode ter uma parte do jogo que eu sou melhor do que ele, né? Então, tô jogando o FIFA, posso jogar FIFA. E aí eu vejo que tem alguém lá que tá jogando muito bem no ataque, tá fazendo umas jogadas boas lá. Então, eu preciso entender o que ele está fazendo para poder fazer também. Eu não posso simplesmente jogar o meu time inteiro no ataque e esquecer a defesa. Então, de repente, eu vou estar copiando alguma coisa. Não posso copiar completamente a estratégia de outro, né? Eu tenho que compreender a estratégia que ele está tomando e aí só copiar no momento oportuno, né? Às vezes ele está jogando de um jeito porque ele tem um time diferente do meu, né? Então,
no FIFA, que você tem a possibilidade lá de comprar as cartinhas lá dos jogadores e montar seu time. Então, de repente, eu jogo com alguém que tem um time muito melhor que o meu. Não adianta usar a estratégia dessa pessoa por completo. Eu tenho que ver o que encaixa, né? O que encaixa no meu time. Né? Num esporte real, mesma coisa. Eu tenho que ver no que eu sou bom. Então, de repente, eu tenho mais velocidade do que o outro sujeito, mas eu tenho menos habilidade, um tempo de reação menor. Então, eu tenho que adaptar aquilo. Eu tenho que ver o que é bom para o meu estilo de jogo, para as minhas habilidades, e copiar só aquilo. Dessa forma, talvez eu consiga ser até melhor. Agora, se eu for copiar 100%, eu acabo, né, não conseguindo, porque isso pode não ser adequado, né? O que é bom para o outro pode não ser tão bom para mim, para as minhas características, para as minhas limitações e tudo mais, né? Então, essa imitação, ela não pode ser uma imitação burra, ela tem que ser uma imitação, assim, compreendendo, né? Você toma a perspectiva e faz aí do seu jeito. E aí resolve sacanear. Sim, acontece muito. No pareamento, principalmente, né? Na hora que você vai entrar lá, teoricamente você deveria pegar um adversário do mesmo nível, com um time do mesmo nível. E às vezes acontece, às vezes não, né? Às vezes você entra lá com um cara que ou é muito melhor em habilidade ou tem um time muito melhor, né? E aí dá raiva, né? Até porque para ser divertido tem que ser competitivo. Não adianta você pegar um adversário muito melhor ou muito pior, que aí fica chato, né? Tanto ganhar facilmente, tanto perder o tempo todo, quanto ganhar muito facilmente, não é legal. O legal é ter uma boa disputa, né? A otimização se aplica nos loot boxes aí para tirar os jogadores. Não é fácil, não. Bom, então o PSO, ele é baseado lá nos modelos desenvolvidos pelo Hepner e exibe os mesmos comportamentos para bando de pássaros que são encontrados em outros modelos, né? A gente já falou do Hepner lá atrás. E ele tem uma característica adicional, né? Então o Hepner criou um modelo, mas que não estava visando otimização, era um modelo para simular pássaros. Aqui foi acrescentado algo adicional, que é o puleiro, é o abrigo, que é onde a gente quer chegar. Então, o que os pássaros estão procurando? Eles estão procurando um poleiro, eles estão procurando um abrigo. E aí que é o meu processo de otimização, é tentar achar a solução. O puleiro é a solução, né? Então, suponha um grupo de pássaros que está procurando um abrigo. Se essa procura ocorre de forma aleatória, né, existe só um abrigo e nenhum pássaro sabe onde que esse abrigo está. Mas todos eles sabem, a todo instante de tempo, o quão longe eles estão daquele abrigo. Então, qual que é a melhor estratégia para encontrar o abrigo? Então, aí fica claro que para a melhor estratégia, né, se nem pássaro sabe onde o abrigo está, mas todos sabem a cada instante de tempo quão longe eles estão do abrigo e eles têm como se comunicar, então eles podem fazer essa busca aleatória, mas também com base nas informações que eles já têm. Então, eles sabem se eles estão perto ou não, e eles sabem se os outros pássaros estão perto ou não. Então, eles podem inicialmente andar aleatoriamente, mas depois eles vão se guiar por essa distância, né? Se eu estou indo para longe, eu preciso voltar. Se eu estou indo para perto, eu falo, bom, devo estar chegando, né? Então, uma estratégia possível é seguir o pássaro que está mais próximo do abrigo. E essa é a estratégia que é usada pelo PSO, né? Então, eu estou num lugar que eu estou distante. E tem um outro pássaro que está mais perto. Qual que é o objetivo, né? Então, eu vou seguir esse pássaro que está mais perto, né? Eu vou copiar quem está mais próximo do meu objetivo. Então, essa é a estratégia do PSO. E aí, nas simulações realizadas, cada possível solução, né? Um pássaro voando no espaço de busca. Cada solução proposta, e não a solução ideal, né? Então, um pássaro voando no espaço de busca representa uma solução. O lugar onde ele está ali é uma possível solução. Inicialmente, os pássaros voam ao acaso, tendo sido indefinido. Espontaneamente, os pássaros acabam formando bandos.
e até um dos pássaros eventualmente sobrevoar o abrigo, uma fonte de alimento, ou seja lá o que for, né, o puleiro, alguma coisa que atrai ele, e aí ele vai ter uma vontade de pousar e uma vontade de permanecer voando, que são valores pré-programados. Se a vontade de pousar é maior do que a de continuar voando, o pássaro sai do bando e pousa. E aí os pássaros usavam então regras simples para definir sua direção e velocidade, cada pássaro tentando ficar no meio dos pássaros próximos, mas evitando colidir. E como resultado, quando um pássaro sai do bando, ele para ir para o abrigo, ele acaba levando, né, os pássaros próximos a ele. Então ele vai, desce para o abrigo, volta, e cada vez mais ele vai atraindo outros pássaros para virem para o abrigo junto com ele. E eventualmente o bando todo acaba descendo. Tá? Então encontrar um abrigo é análogo a encontrar uma solução no universo de possíveis soluções. Então a maneira como o pássaro que encontrou o abrigo lidera os seus vizinhos em direção a esse abrigo aumenta a chance desses outros pássaros também encontrarem um abrigo. Então, isso tem eco lá na definição sociocognitiva de mente, que a mente, né, a inteligência é algo social. A gente tem a contribuição dos outros membros do grupo aí para isso. Então, as partículas podem voar sobre o espaço soluções e pousar, então, na melhor solução. Como evitar que as partículas pousem em qualquer solução, nas mínimas locais, né? E não só na melhor, que é a mínima global. Então, os indivíduos eles precisam aprender a partir do sucesso dos vizinhos, que é o princípio, que é um princípio importante da visão sociocognitiva. E aí, assim, a questão é como implementar isso num algoritmo, né? Então, vamos falar um pouquinho agora das partículas, né? As partículas aí do PSO, os pássaros, eles não têm inteligência, eles voam através das coordenadas de um espaço com N dimensões, e conforme eles se movem, eles mandam as coordenadas para uma função de aptidão. Essa função de aptidão ela vai medir a aptidão da partícula, e essa aptidão ela tem que estar relacionada com o problema investigado. A gente já falou bastante de função de aptidão, então não vou voltar, mas vocês já sabem que ela tem que ser correspondente ao problema que você está querendo resolver, senão você acha a solução certa para o problema errado. Né? Então você tem que ter uma função de aptidão de acordo que vai ser usada para medir aí o quão bom esses pássaros estão, essas partículas estão. O que uma partícula lembra? Ela lembra o lugar onde ela está, coordenada atual dela no espaço de busca. Então depende de quantas dimensões, né? Você vai ter um vetor aí com esse tamanho que diz onde ela está. A velocidade atual, quer dizer, o quão rápido ela está se movendo ao longo das dimensões. Então, se eu tenho aqui uma dimensão e eu estou me deslocando nessa dimensão, eu quero saber o quão rápido e para qual lado eu estou me deslocando, né? Se eu tiver uma reta, isso, deixa quieto. Então, se eu tenho lá uma reta que eu vou usar para e eu estou me deslocando, né? Da esquerda para a direita. Ou não sei como vocês estão vendo aí, da direita para a esquerda. Então, eu estou me deslocando, eu tenho uma direção e uma velocidade, certo? Isso em uma dimensão. Na verdade, como o problema é multidimensional, você vai ter a velocidade em cada dimensão. Se você pensar em duas dimensões, eu posso. Se você pensar num plano de duas dimensões, eu posso estar indo em frente e à direita, ou em frente e à esquerda, ou para trás e à direita, ou só para trás e ao centro, né? Então, eu tenho uma velocidade para cada dimensão. Em 3 dimensões, 4 dimensões, 5, vou ter a quantidade de velocidades que diz para onde que eu estou indo. Então, até 3 fica fácil a gente visualizar. Acima de 3 já não é tão fácil, mas é o mesmo princípio. Né? Então, um avião que está lá no céu, ele pode, né, tá indo em duas dimensões ali rapidamente, né, dependendo de como você mede, mas na terceira dimensão, que é a altura, ele pode estar estável. Então, ele não está se mexendo na terceira dimensão, quer dizer, ele chegou lá na altitude cruzeiro e não está mais nem subindo nem descendo. Então, ele está nessa dimensão altitude. Ele está parado, mas nas outras duas dimensões, ele está em movimento.
ou nas outras uma dimensão, dependendo de como ele está, na outra uma dimensão, né? Das duas pode ser que ele está se movendo só em uma, rapidamente, e nas outras não. Então, é assim que funciona. O que mais que a partícula sabe? Ela sabe o melhor valor de aptidão até então recebido. Ela sabe qual é o melhor nível que ela chegou. O melhor lugar onde ela já esteve. Isso ela sabe. Tá? O máximo do ponto que ela chegou no ranqueamento. Né? E a coordenada de onde ela calculou esse valor. Tá? Então, ela sabe o valor e sabe aonde que ela chegou naquele valor. Então, se eu estou numa cordilheira, eu sei qual que é o ponto mais alto onde eu já cheguei e qual que é a altitude daquele ponto. Tá? É isso que equivale. Então, ela sabe o ponto mais alto onde ele fica e qual que é a altitude dele. E isso ela pode usar para comparar com outros pontos. Cada partícula tem acesso às seguintes informações: a melhor posição encontrada até o momento por uma partícula da sua vizinhança no espaço de soluções e a aptidão dessa solução. Então, ela sabe não só o melhor de onde ela já esteve, né, mas ela sabe da vizinhança. Então, assim, eu sei qual que é o ponto mais alto que eu já cheguei e aonde que ele fica. Mas eu também sei das outras pessoas que estão lá fazendo alpinismo comigo, eu sei delas qual que já chegou no ponto mais alto. E todas elas, quem chegou no ponto mais alto e onde é esse ponto. Então, isso é comunicado ali entre o grupo. Tá? Então, em cada iteração, cada partícula tem os seus parâmetros atualizados. A melhor solução obtida até o momento pela partícula, quer dizer, ela testa a solução atual. A minha solução atual é melhor ou pior que a melhor que eu já estive até agora? Ah, é melhor, então atualizo. Se não, eu não atualizo. E também a melhor solução obtida até o momento per partícula da vizinhança. Então, a vizinhança está o tempo inteiro comunicando qual que é o melhor ponto onde elas já chegaram. E aí eu sei, e eventualmente eu preciso atualizar isso também, né? Se alguém conseguiu bater o ponto anterior. Bom, estou falando bastante de vizinhança, mas quem que é vizinhança? Vizinhança não está relacionado com proximidade física dos indivíduos no espaço soluções. Tá? A vizinhança ela é definida antes de iniciar a caça, antes das partículas iniciarem. Tá? Ah, eu poderia fazer uma vizinhança local ali, né, na hora, né, o pássaro vai ser vizinho daqueles que estão mais próximos dele? Poderia, mas não é essa a ideia desse modelo. Provavelmente ele não vai funcionar tão bem dessa forma. Então a gente define a vizinhança inicialmente, e dois pássaros eles vão ser vizinhos, independente de onde eles estejam. Então, a tendência é que, por serem vizinhos, eles vão ficar próximos. Mas, eventualmente, eles podem estar em espaço totalmente oposto em lugar totalmente oposto do espaço de busca. Nada impede que isso aconteça. Pode acontecer. Tá? Quem que são os vizinhos de uma partícula, então, né? Bom, lembra que o sucesso dos vizinhos influencia o sucesso da partícula. A partícula ela se compara com as demais e vai tentar imitar as demais, as que são vizinhas. Então, um princípio básico, uma ideia talvez mais simples, é a vizinhança global. Todo mundo é vizinho de todo mundo. Tá? Então, você trata todas as partículas como vizinhas. Aparentemente, isso é bom. Mas isso reduz a chance de convergência para solução ótima em vários tipos de problemas. Tá? Se eu voltar lá no problema da gente copiar, talvez faça mais sentido. Pensa bem nisso, quer dizer, eu quero jogar futebol de final de semana, mas eu só assisto jogos dos campeonatos europeus, dos melhores times do mundo, das primeiras divisões, dos melhores campeonatos do mundo. E aí eu vou tentar imitar o comportamento daqueles jogadores. Dificilmente eu vou ter sucesso, né? Quer dizer, eu tô lá jogando com meus colegas de fim de semana lá e tentando jogar igual o Messi. Eu não vou conseguir, né? Então talvez seja mais
interessante eu tentar primeiro jogar igual o melhor do grupo lá, né? Então isso vale para esporte, isso vale para jogo, novamente. Falei, você vai jogar online, pega lá adversários muito habilidosos, você não melhora a sua habilidade, né? Porque você não tem nem chance muitas vezes, né? Num jogo de futebol online, você nem pega bola. Num jogo de luta, você não tem nem chance de dar um golpe, né? E aí você acaba que a sua habilidade não melhora. Para melhorar a sua habilidade, você precisa o quê? Jogar com outros adversários que estejam mais no seu nível, né? Que tem um nível parecido com o seu. Aí você consegue ir melhorando, né? E isso acaba funcionando também para o caso da vizinhança global. Quer dizer, se eu tentar imitar sempre o melhor de todos, eu dificilmente vou ter sucesso. Agora, se eu tiver uma vizinhança menor para me comparar, aí isso me dá uma chance maior de evoluir, tá? Então, o uso de vizinhanças menores e com sobreposição acaba sendo mais efetivo. Por que sobreposição? Porque se você tem grupos, né, tem bolhas, grupos sempre isolados, aí você tem um problema também, né? Porque você não está compartilhando a informação com todos. E aí isso atrapalha, né? Aí você corre o risco de chegar naquela situação que eu falei, lá dos anos 80, 90. Você joga só com o pessoal ali do bairro, né? Então, quer dizer, você nunca vai se tornar. A sua habilidade vai chegar num ponto que vai estagnar, porque de repente você se torna o melhor ali do grupinho e não tem mais ninguém que consegue te ensinar nada novo, né? E aí você estagna. Você nunca vai chegar numa posição de melhor do mundo se você ficar competindo só ali localmente, né? E, e é aí então que entra a questão da sobreposição, porque se tem alguém, né? Agora voltando mais para o lado do algoritmo, se você está com um grupinho pequeno e esse grupinho tem ali um melhor, mas esse melhor chegou no ótimo local, a tendência é ficar preso todo mundo, né? Todo o grupo no ótimo local. Agora, se você tem comunicação de pelo menos um do grupo com alguém de outro grupo, de outro lá, que está em outro lugar, ele pode te dar essa informação. Quer dizer, ele vai ficar sabendo que alguém chegou numa posição melhor, né? E ele vai passar essa informação para os outros. Então, quando você tem uma vizinhança menor, mas tem alguma forma de comunicação, né? Não pode, assim, o que eu digo é não pode ser uma rede quebrada. Supondo que seja um grafo, não pode ser um grafo desconexo. Isso seria ruim, porque seria um grupo que não tem nenhuma informação de outro, né? Agora, se você tem conexão, por mais que ela seja distante, uma hora a notícia chega. Uma hora vem a informação de que alguém conseguiu uma solução melhor. E aí o grupo pode se deslocar em relação a essa solução melhor. Tá? Então a vizinhança local ela costuma ser mais vantajosa. E aqui a gente tem um exemplo de vizinhança local com sobreposição, olha aí. Então, A é vizinho de G e D, B é vizinho de A e C, C é vizinho de B e D, D é vizinho de C e E, e assim por diante. Então, G e D têm alguma relação? Direta, não. Mas se G conseguir uma boa solução, eventualmente F vai saber. E eventualmente E vai saber e D vai saber. A informação acaba chegando em D. Não diretamente via G, mas através do F e do E. Tá? Então, esse tipo de vizinhança costuma dar bom resultado. Até essa demora na informação chegar daqui até aqui é bom, porque esse atraso na convergência faz com que eventualmente você ache uma solução ainda melhor, né? Porque se fosse global, quer dizer, G achou uma solução boa, rapidamente todo mundo tem acesso a essa solução e todo mundo vai atrás do G. Agora, se você tem uma vizinhança local, G conseguiu uma boa solução. Nessa próxima iteração, A e F está sabendo disso. Mas B e E não, porque B e E tem acesso a melhor, né? B tem acesso a melhor de A e C, e E tem a melhor de F e D. Mas G não está, né? G não está como vizinho de E. Então, ele só vai saber que tem uma solução melhor quando o F chegar nela, né? Não quando o G chegou. Então, acaba atrasando um pouquinho a convergência e aumentando a chance de você chegar num mínimo local, num mínimo global. Tá? Aqui a vizinhança local e global.
Então, a local tende a ser mais vantajosa, dependendo do problema, né? Tudo depende do problema, tá? Não existe nada assim absoluto, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do algoritmo do PSO. Antes de ir para o algoritmo, falar da velocidade, tá? Então, a todo momento a partícula tem uma velocidade em cada dimensão do problema, né? Então, eu tenho uma velocidade, a velocidade da partícula I, ela é o vetor. Ela é o vetor que tem a velocidade em cada dimensão. Então, para eu calcular a velocidade no tempo t mais 1, eu vou usar em consideração o tempo t mais esse φ1 multiplicado pelo pi menos xi de t. O que é isso aqui? É a melhor posição encontrada até o momento pela partícula I e a posição atual, né? Então, vou ver a diferença da posição atual para a posição melhor. E no caso do φ2, também eu vou saber a melhor posição encontrada até agora pelo grupo menos a minha posição atual. O que mais aqui que faltou? O que é φ1 e φ2? Não, é um vetor de elementos aleatório com distribuição uniforme entre 0 e AC1. Quem que é AC1 e AC2? São constantes de aceleração. Geralmente a gente configura as duas para 2. O Kennedy definiu a soma de uma com a outra como 4,1. Tá? Então, quebrando essa equação em pedaços, olha aí o que a gente tem, né? Essa é a velocidade, em tempo t mais 1. Essa é a velocidade atual. Então, a gente tem a inércia. A inércia acaba sendo incorporada aqui, porque se você está rapidamente numa direção, você não tem como voltar de repente, né? Vamos supor, né? No caso de um pássaro, já não tem, porque ele tem, né? Ele está voando, ele está embalado numa direção, para voltar, ele tem que fazer a curva, né? Vale para um carro, vale para qualquer coisa, né? Então aí você tem o efeito da inércia, quer dizer, você está numa velocidade, você tende a mantê-la. Mas você vai atualizar essa velocidade multiplicando por números aleatórios. Esse φ aqui vai ser aleatório, né? E deve ser gerado em cada iteração. Lembrando, né? É aleatório numa distribuição uniforme entre 0 e AC1. Essa multiplicação, ela é ponto a ponto, ela é elemento por elemento. Então, você vai pegar a velocidade, o vetor velocidade, e multiplicar cada elemento pela posição melhor do elemento menos a posição atual. Quer dizer, é uma forma de você acelerar em direção à sua melhor solução até o momento. Então, isso acaba sendo proporcional à distância entre a melhor posição encontrada pela partícula e a posição atual. E isso é o que a gente chama de comportamento cognitivo. E aqui, a gente tem a melhor posição encontrada pelo grupo, que eventualmente é a mesma que essa, se esse pássaro é o melhor do grupo. Mas se não for, é uma outra posição, menos a posição atual. E isso é o que a gente chama de comportamento social. Ele é proporcional à distância entre a melhor posição encontrada pela vizinhança e a posição atual. Bom, então se a gente já tem a velocidade atualizada, o que falta atualizar? Falta atualizar a posição da partícula, né? Então, a posição da partícula, ela é atualizada com base na velocidade. Então, é x mais a velocidade. Então, a posição xt mais 1 é igual a xt mais v de t mais 1. Então, essa velocidade é meio que um deslocamento, é um delta. Tá? Então, dependendo do livro que vocês tiverem, do artigo que vocês estiverem vendo, esse VI, aqui eu coloquei V de velocidade. Né? Mas às vezes você encontra ele como delta X. É a mesma coisa, tá? Só a notação que é diferente. Delta X, porque delta X dá a ideia de quanto que o X vai deslocar para frente, né? Para positivo ou negativo. Né? Tudo certo? Beleza. Então, o treinamento aí do PSO ele permite a propagação lenta para um ótimo global
por meio de todas as vizinhanças. E durante a propagação, as partículas das vizinhanças, que ainda não foram afetadas, continuam sua busca no espaço de soluções, seguindo o caminho que elas julgarem melhor. Tá? Então, independente de alguém já ter chegado no alvo, né, num ponto bom, num ponto melhor, essa propagação demora. A propagação demora um pouco e até todas as partículas chegarem nesse mesmo ótimo, dá tempo, às vezes, de encontrar uma solução ainda melhor. Então, a avaliação da função de aptidão, a partícula não precisa saber qual que é o valor de aptidão dela, ela só precisa saber o quão boa ela é em relação aos vizinhos dela. E também não pode saber, né, quão boa é a sua aptidão em relação ao ótimo. Nem sempre a gente tem esse valor, a gente já falou disso, né? Às vezes você sabe qual que é o ótimo, e aí você vai, se o PSO chegou nesse ótimo, você para. Agora, se você não sabe qual que é o ótimo, você está procurando, aí convém você não colocar, né? E você não vai colocar isso como critério de parada, né? Aí você vai tentar achar, né? Vai tentar achar esse ótimo sem ter um conhecimento prévio. Então, o valor de aptidão é usado para comparar a aptidão de duas partículas quaisquer. E assim definir a melhor posição das partículas e das vizinhanças. Um recurso que a gente tem é o limite de velocidade, tá? O limite de velocidade estabelece um limite no qual do qual a partícula não pode passar. Então, assim, se a velocidade for maior do que uma velocidade máxima, eu não aceito ela. Eu mantenho o que eu já tinha, eu volto no limite, tá? Basicamente é assim, vamos supor que o meu limite é 2, e eu tenho lá no meu eixo o valor 7. Se a velocidade for 1, beleza, 7 mais 1, 8. Se a velocidade for 2, beleza, 7 mais 2, 9. Agora, se a velocidade for 3, 3 está passando o limite, eu corto para 2. Então, aí eu evito que, quer dizer, eu vou continuar tendo que fazer a busca, mas assim, eu evito que uma partícula acabe ficando muito rápida. Que às vezes ela fica. Vocês vão ver em simulações, às vezes você vê uma partícula que ela fica se mexendo rapidamente de um lado para o outro e não para. Por quê? Porque ela não está diminuindo a velocidade, não está se permitindo, né, achar aí um vale. Quer dizer, ela vai ficar passando, passando e não vai parar. Né? E por que tem mínimo ali também? Né? Lembra que a partícula ela tem direção. Né? Então, às vezes, você está indo do lado de negativo para positivo, então você está subindo os valores da velocidade aí. Né? Mas eventualmente você pode estar diminuindo também. Então, de repente, o limite pode ser 2 para um lado e menos 2 para o outro. Então, menor do que menos 2 significa que está acelerando demais no sentido contrário ao do elemento. E aqui chegamos então ao algoritmo. Bom, dá uma olhadinha aí no algoritmo, eu já explico ele, tá? Acho que é bom vocês olharem para ele aí primeiro, depois eu faço uma explicação. Então vamos lá? Olha aí. Ele recebe o particle forming, no caso, né? Ele vai receber número máximo de interações, aquela constante AC1 e a constante AC2, e aí um V máximo e um V mínimo, que são a velocidade máxima e mínima. Aí você inicializa o X, normalmente, aleatoriamente,
Aí você inicializa o V, também aleatoriamente, e dentro dos limites impostos por Vmin e Pmax. Aí você faz um loop. Enquanto, para. Para cada partícula. G é a função de aptidão. Então eu vejo se a função de aptidão no meu ponto atual é melhor do que a aptidão no melhor ponto da partícula J. Tá? Nesse caso, então, se você achou um ponto melhor do que aquele que você tinha até então, você guarda ele. Então, o seu PI, que é o seu melhor ponto, passa a ser XI. E aí você tem para J, né, para os índices dos vizinhos. Se a função de avaliação desse vizinho for maior do que a função de avaliação global desse vizinho, então você passa G igual a J. E aqui, então, a gente tem a atualização da velocidade, com a formulinha que a gente já viu. Aí você sujeita a velocidade aos limites, mínimo e máximo. E, por fim, você atualiza o vetor x, o vetor da partícula. E aí, dúvidas com relação ao algoritmo? Beleza. Bom, para ficar mais claro do que realmente acontece, tem essas animações aí, ó. Então, imagina aí que cada pontinho amarelinho é um pássaro. Aqui você tem alguns ótimos locais, né? Você vê aqui pássaros presos no ótimo local, mas aqui ótimo global. E aqui mesma coisa, mas num espaço de 3 dimensões. Então, quais são os parâmetros do PSO? Quantidade de partículas, normalmente é algo entre 10 e 50. A dimensão do espaço de busca, que é o número de parâmetros livres do problema. A escolha de representação, que normalmente são os números reais. E a escolha da função de aptidão, que aí depende do problema. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro? Então, aqui temos um probleminha. Ó. Encontrar o valor de x que minimiza o f de x igual a x ao quadrado, com x pertencendo de menos 7 a mais 7. A população inicial é aleatória. A população tem tamanho 4 e a função de aptidão é f de x. A melhor posição, a melhor aptidão é a posição de x que gera o melhor f de x. Vamos usar aqui os psi1 e psi2 aqui igual a 2,05. O Vmax igual a 2 e o Vmin igual a menos 2. E aqui eu tenho os melhores momentos de cada elemento, né? Eu vou guardar. A vizinhança é local. Então, x1 vizinho, x2, x4. x2 e x1, x3, x3, x2, x4, x4, x1, x3. Tá uma população pequena aqui, que é um exemplo, tá? Então vamos supor que a gente começa com 2, 3, menos 4, menos 2, as posições. E as velocidades, 1, menos 2, 2, menos 1. Então quais são as aptidões iniciais? 4 para x1, 9 para x2, 16 para x3 e 4 para x4. Melhores posições, de P1 é 2,
de P2 é 3, de P3 é menos 4, de P4 é menos 2, porque eles só estão vendo a posição deles, né? Aqui em cima, o círculo indica então a posição atual, o triângulo indica a melhor posição até agora. Então, com o passo 1, o que eu vou fazer? Calcular as novas velocidades, né? Então, vamos supor que a velocidade anterior era 1, então vai ser 1 igual à velocidade, aqui uma velocidade inventada, né? Uma velocidade aleatória, né? Mais o φ1 multiplicado por pi de menos xi. Então, quem que é pi? Melhor posição até o momento, que no caso aqui é 2, menos xi, que é a posição atual, que no caso também é 2. Isso aqui é vezes zero. O φ2 vai ser o melhor do grupo, melhor da vizinhança, menos a posição atual. Quem que é o melhor da vizinhança? No caso de x1, né? Só você vê a vizinhança dele. 2, 1 e 0. E 0. Então 0 é melhor, né? Melhor da vizinhança está sendo o 0. Dada essa função aí, né? Que é x quadrado. Então 2 menos 2, que é a melhor posição. Aliás, a posição do grupo não foi compartilhada ainda, né? Nesse caso aqui. Por isso o menos 2 aqui, né? Então deu 1 para a velocidade. 1. Aqui zerou, então sobrou só esse 1. 1. E aí a nova posição, posição do x1. É 2 mais 1 igual a 3. A velocidade do 2, mesma coisa, né? Menos 2, o valor que foi sorteado aleatório lá naquela distribuição, mais... desculpa, menos 2 não é o aleatório, menos 2 é aqui, né? É o valor inicial, mais o aleatório, que foi 0,3, e o outro aleatório 1,9. E aí você tem melhor posição, até o momento, melhor posição de V2 é 3, né? E a melhor posição do grupo também, né? É 3. 2. Aliás, desculpa. A melhor posição do grupo é 2 e a posição dele atual é 3, né? Então, 2 menos 3. Isso vai me dar uma velocidade de menos 3,9. Só que menos 3,9 está passando no meu limite de velocidade aqui. 2. Então, que é menos 2, né? Então, menos 3,9 vira menos 2. Atualizando posição, 3 menos 2 igual a 1. Então, x2, ele vem para essa posição aqui, que é automaticamente a melhor posição dele já esteve e a posição atual. O 1 não, né? O 1 ele tem a melhor posição aqui, que ele já esteve, mas a atual está aqui. V4, V3, mesma coisa, né? Então ele pega 2, que é a posição onde ele estava, que é a velocidade que ele tinha, mais 1,3, que é aleatório, menos 4, posição dele, menos 4, que é a posição melhor do grupo. Mais, mesma coisa, não. Aqui é menos 2, que é a melhor posição do grupo, né? Menos 4, que é a melhor posição dele. Então aqui, a local aqui é do grupo.
me deu 2,4 de velocidade, que novamente passou do limite, então tem que jogar para 2. Aí menos 4 mais 2, menos 2. Então, o 3, agora ele está nessa posição aqui, ó, que é menos 2. E é a melhor dele até agora. Finalmente, a V4, a quarta partícula, ela começa com a velocidade menos 1, mais aqui o aleatório do menos 2, que é a posição atual dela, né? Menos 2, que é a posição melhor que ela já teve. Mais 1,1, que é aleatório, vezes o 2. Quem que é o 2? A melhor posição até agora, né? Melhor geral. Caso P1. Menos 2, que é a posição atual. Isso vai me dar 3,4, que limitando vai ficar com 2. E aí a posição, menos 2 mais 2 igual a 0. Então você vê que o 4 agora ele tem a sua melhor posição como 0. E a sua posição atual, a melhor posição como 0. Tá? Daí eu atualizo aqui então as aptidões e as melhores posições. Pode falar, Emir. Bom, aí o passo 2 é a mesma coisa, né? A gente continua com a velocidade. As velocidades 1, menos 2, 2 e 2 vão ser trazidas para cá, né? 1, menos 2, 2 e 2. Aí, novamente, eu gero os aleatórios e aí eu calculo sempre, né? A melhor posição, no caso do V1, a melhor posição é 2. Menos 3, que é a posição, né, atual. Você vê que ele não está na sua melhor posição aqui, né? E aí, com isso, ele vai, né? A melhor do grupo também. A melhor do grupo é 0, menos 3, que é a dele. Então, isso vai me dar um menos 4. Posição dele, menos 3. Vai me dar um menos 4 de velocidade. E restringindo, vai para menos 2. 3 menos 2 igual a 1. Então, volta aqui o número 1 para essa posição na reta. Mesma coisa para a velocidade do segundo aqui. Melhor posição dele. No caso é 1. Posição atual também é 1. A gente viu aqui, né? Melhor do grupo. Melhor posição do grupo. 2. Menos 1, que é a posição dele. Vai me dar menos 1,7. 1 menos 1,7 vai dar menos 0,7. Então agora x2 está no 0,7 e passa a ser a melhor dele. Né? Agora para a terceira partícula, também mesma coisa. Melhor posição dela era menos 2. Melhor do grupo também menos 2. Ah, desculpa. Melhor dela menos 2, atual dela também menos 2. Atual dela menos 2. Isso vai me dar uma velocidade de 5,8, que restringindo vai ficar 2. Então, x3 menos 2 mais 2, 0. Então, x3 agora veio para 0. Melhor dela também. Por fim, a quarta partícula está na posição 0 e as melhores, tanto dela quanto do grupo, é 0. Então, ela vai sair por 2 aqui, né? 0 mais 2, 2. Então, x4, ele está aqui, apesar do melhor valor que a gente encontrou até agora ser aqui. Isso atualiza a minha aptidão e minhas posições. E aí vamos para o passo 3. No passo 3, mesma coisa, né? Vou calcular aqui velocidade, deu menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Então, o x1 saiu da sua posição aqui, veio para cá. O x2 calculou a velocidade para menos 0,4 e foi para menos 1,1. Então, quer dizer, ele veio um pouquinho para trás, piorou um pouquinho em relação ao melhor que ele tinha.
o x3. Ele tirou, ele colocou velocidade 2, então ele saiu da melhor posição que ele tinha aqui, que era 0, e veio para 2. E o V4, que também deu velocidade de menos 2, sendo que 2 menos 2 vai 0, então agora ele encontra 0 como sua melhor posição. Se vocês separarem aqui, então, a melhor posição no passo 2 para o passo 3 não mudou, né? Eles andaram, mas as melhores posições ainda são aquelas do modelo, do exemplo anterior, da iteração anterior. Então, essa é a aptidão atual, né? E essas são as melhores posições. Poderia continuar rodando aqui, né? Mas vou assumir que ele convergiu aqui, por exemplo, né? Não ficar tão longo. Então é assim que funciona. Claro, um exemplo simplesinho, uma equação simples, fácil de trabalhar. Só 4 partículas, né? Então, por isso que foi rápido e 3 iterações resolveu. Normalmente, a gente vai ter problemas mais complexos que isso e que vão precisar de muitas iterações. Então, o espaço de soluções é o número de dimensões, que é igual ao número de parâmetros livres do problema. Então, variáveis que têm valor desconhecido. Então, vamos supor que você tem que fazer x ao quadrado menos 3y mais 7. Então, você tem duas dimensões, que é x e y. E aí você vai colocar os patos nesse espaço. No espaço x e y. Então, nesse caso, você tem duas coordenadas. Mas nada impede, o PSO trabalha muito bem com múltiplas coordenadas, tá? Aqui você tem uma equação com 4 variáveis. 4x ao cubo, menos 3xy ao quadrado, mais 4, vezes w menos z ao quadrado. São 4 dimensões, então, x, y, z e w. Localização da partícula no espaço de solução é definida por 4 coordenadas. O PSO não tem nenhuma dificuldade para trabalhar com 4 ou mais dimensões. A gente faz com 2, 3 aí para ficar fácil de observar, né, de conseguir entender. Mas no mundo real, a gente trabalha com PSO com muito mais dimensões. Então, vamos supor que você quer otimizar uma rede neural. Em vez de eu usar o backpropagation, eu quero otimizar os pesos com o PSO. Posso? Pode. Só que se você tiver 50 pesos na rede, são 50 dimensões para o seu PSO tratar. E aí cabe ao projetista, né? Ver se vale a pena, né? A melhor forma de fazer isso. E chegamos então ao nosso exercício, tá? Esse exercício pode ser feito à mão, tá? Não precisa implementar nada agora. É uma função que é 3x ao quadrado menos 5y mais 2z ao cubo, menos 4. A ideia é encontrar valor de x, y e z que faz com que f de x, y seja zero. X, y, z seja zero. Caso 3 dimensões. Partícula A, você pode começar na coordenada 2, 1. Partícula B na coordenada 3, 7, 2. E aí vocês vão fazer iterativamente para ver se vocês vão achar os menores valores. Tá? Então, 3,5 agora, vou dar um tempo para vocês fazerem. E qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Pode me chamar. Mas tentem fazer essa implementação inicial aí na mão mesmo, só para ver se vocês já pegaram o jeito do algoritmo. Beleza? Estou aqui, qualquer coisa, me chamem. Pessoal, só para avisar aqui para vocês, e eu fiz algumas correções aqui no slide, tá? Eu já gerei um PDF novo, já coloquei lá no Classroom, então vocês baixaram, pode baixar de novo, que já vai estar corrigido. O que eu vi aqui que estava errado, aqui, inconsistente aqui, ó. A letra aqui, tá? A letra aqui do número aleatório
em alguns lugares estava phi, em outros estava psi. Aí eu deixei psi em tudo, tá? E coloquei em negrito para ficar claro que psi é um vetor, tá? É um para cada, é um valor diferente aí de aleatório para cada dimensão. Não é o mesmo valor para todas as dimensões. Então, enfim, só para ficar claro. E eu não sei se eu já tinha falado, mas essa multiplicação é multiplicação ponto a ponto, né? Então, é cada elemento do vetor pelo outro elemento do vetor aqui correspondente. Não é uma multiplicação de vetores, né? Então, mudei aqui para psi. Aqui no algoritmo também coloquei psi. Aqui já estava psi, mas eu deixei em negrito para ficar claro. O vetor. Aqui no exemplo estava o φ aqui, mas eu passei para AC1 e AC2. É o valor da constante. Essa constante é a velocidade, né? Ela vai ser gerada, a aceleração, na verdade, né? Isso aqui é a constante de aceleração. E aí a aceleração, para cada vez, o valor aleatório, ele vai ser gerado entre 0 e esse valor aqui, né? Que é o 2,05. Nesse caso, 2,05. 2,05 é o valor lá que os autores colocaram como padrão para quando se usa lá o modelo com coeficiente de constrição, que eu vou falar daqui a pouco. E, então, o normal aqui é usar 2,05. Mas, como eu falei, se vocês quiserem, pode usar outros valores aqui também, tá? Só toma cuidado, porque valor muito pequeno vai atrasar a convergência e valor muito grande vai deixar o algoritmo instável, né? E aí, aqui no exemplo também eu já troquei os φ que estavam aqui, eu troquei para psi. E só isso, né? O resto eu deixei. E aqui no exercício eu não falei, mas acho que já está claro, né? Uma partícula é vizinha da outra, tá? Então, as duas, só tem duas e uma é vizinha da outra, né? E os valores que não estão definidos aqui, AC1, AC2, vocês podem usar o mesmo do exemplo lá, 2,05. É isso, tá? Então, vou fazer um intervalinho agora, tá? Mas vocês podem, se quiserem, continuar aí fazendo o exercício. Quando for 4h20, a gente volta e vê se alguém conseguiu aí fazer convergir, ok? E depois eu continuo aqui a parte expositiva. Bom, vou continuar aqui então. Bom, a gente já falou lá, na época dos algoritmos genéticos, sobre exploração e explotação, né? Então aqui também entra essa questão. É necessário existir um balanço entre exploração e explotação, aonde exploração consiste em procurar por uma boa solução no espaço de busca, visitando pontos desconhecidos, né? Enquanto que explotação é extrair o máximo de informação da solução encontrada e usá-la para encontrar outras soluções próximas daquela solução que até então é a melhor, né? E até eu lembro de ter feito a comparação com se eu estou garimpando ouro, se eu acho uma jazida, é provável que ali em volta tenha mais ouro, né? Encontrei uma pepita, provavelmente tem mais, né? Por outro lado, se eu ficar explorando só ali, eu corro o risco de não encontrar uma jazida ainda maior que poderia existir, né? Então, eu preciso combinar as duas coisas. E pouca exploração faz com que o algoritmo convirja para a primeira solução boa que ele encontrar, que não necessariamente vai ser a melhor. Por outro lado, pouca explotação faz com que o algoritmo nunca convirja, né? Então, o ideal é que você combine, né, as duas coisas, né? No algoritmo, no PSO, esse balanço de exploração e explotação também pode ser visto como uma questão de sociabilidade e individualidade. Então, os indivíduos devem ter a individualidade, quer dizer, os pássaros, eles não querem se chocar uns com os outros, eles precisam ter um pouco de
de distância no espaço, né? Mas eles também devem ser sociáveis, quer dizer, eles devem saber onde estão as boas soluções que foram encontradas por outros, podendo aprender com esses outros, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho das modificações do PSO, tá? Aquele PSO que eu falei para vocês lá é o inicial, mas tem algumas mudanças que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho. Uma delas é colocar o peso de inércia, tá? Então, o que que é o peso de inércia, né? Você faz com que a velocidade anterior, ela seja, né, a gente usa a velocidade anterior, né? A gente já usava, mas agora a gente passa a ponderar ela por um W. E esse W tem um valor inicial que pode ser reduzido durante o processo de adaptação, como se fosse uma temperatura. Então, ele vai resfriando durante o processo, tá? Então, inicialmente, a gente começa com W igual a 0,9 e a gente vai decrescendo ele linearmente até, por exemplo, W,04. Similar ao que acontece com o recozimento simulado, tá? Então, isso, assim, em efeitos práticos, seria como se, supondo que os pássaros estivessem caminhando aí numa pista, né, ela estaria um tanto escorregadia no início, né? Eles teriam um efeito de inércia maior, tá? Então, se eles estivessem, sei lá, patinando no gelo, eles estariam com, inicialmente, deslizando bastante, por causa desse W alto. E ao longo do tempo, é como se eles fossem deslizando cada vez menos, adquirindo cada vez mais aderência aí nos sapatos aí, tá? Então é nisso que funciona a inércia, tá? Então a ideia é que à medida que você vai chegando próximo, porque o que acontece muitas vezes quando você está próximo de convergir é você passar do ponto, né? Você vai e passa por aquele lugar onde seria o ponto ótimo e tem que voltar e passa de novo, porque você acaba passando com uma velocidade grande. Então, usando esse peso de inércia, você vai fazendo com que esse atrito aumente e com isso você consegue eventualmente parar ali no ponto ótimo, né? Então, isso é uma das modificações, tá, proposta aqui nesse artigo, tá? Uma outra modificação interessante é o coeficiente de constrição. Falei dele lá atrás, né? Falei que quando você usa o coeficiente de constrição, o coeficiente de constrição é o seguinte, né? Você coloca a velocidade nova como sendo aquela fórmula que você já tinha, mas tudo isso aqui você multiplica por 0,729. Tá? Aí alguém pode perguntar, mas por que esse valor tão exato assim, né? Porque esse valor foi calculado, tá? Ele foi calculado aí pelos autores, e é o valor que funciona bem quando AC1 mais AC2 é igual a 4,1. Por isso que eu falei que quando você usa esse coeficiente de constrição aqui, com esse valor, o ideal é que você use também AC1 mais AC2 com 4,1, né? Ou 2,05 cada um. Bom, você pode também, sem mudar a soma, você também pode mudar aqui, né? Para valorizar mais a individualidade ou mais o grupo. Também é algo que dá para fazer, né? A velocidade máxima passa a ser o x máximo, né? Então, assim, você só acaba limitando o deslocamento para que ele não ultrapasse a fronteira do seu espaço, né? Do seu espaço de atributos. Então, você coloca uma velocidade, não precisa, na verdade, a velocidade, na verdade, ela não é necessária, né? Porque, assim, usando o coeficiente de constrição, o PSO converte sem que você precise de uma velocidade máxima. Porque, assim, como ele já está reduzindo ali, né, a velocidade com o coeficiente, acaba que você não precisa pôr essa máxima. Mas é prudente você colocar a máxima pelo menos igual ao limite, né? Assim você evita, né, que você
joga um valor muito alto que vai ultrapassar o limite de qualquer forma, né? O limite do espaço que você está buscando, tá? Então, nesse artigo que foi proposto, né, em 2002, foi proposto aí o coeficiente de constrição. E hoje o PSO padrão, né, o PSO como é usado hoje na maioria das implementações, já é esse, tá? Já é com coeficiente, a gente pode observar isso, inclusive nesses artigos mais recentes aqui do próprio Kennedy, né? Nesse de 2005 e 2007, tá? Então hoje, se você pega uma implementação pronta do PSO, muito provavelmente ele já está com o coeficiente de constrição embutido aí, tá? Uma outra modificação do PSO mais recente aí, tá? Bom, nem tão recente, né? 2002 já. É o enxame de partículas totalmente informado, ou em inglês, Fully Informed Particle Swarm, FIPS. Qual que é a diferença dele, tá? O PSO padrão, você pega influência de quem? Do próprio indivíduo, melhor posição dele, e do melhor vizinho, o vizinho que obteve até então a melhor posição. Tá? Os demais vizinhos, você não usa informações deles, pelo menos não diretamente. Você pode usar através, né, da sucessão das vizinhanças aí, mas você não usa diretamente. No FIPS não é bem assim. No FIPS, a partícula é afetada por todos os seus vizinhos. E às vezes sem influência do seu próprio sucesso anterior, se você preferir. Você pode só considerar vizinhos. Se você escolher, então, bons parâmetros, o FIPS encontra soluções melhores e em menos iterações do que o algoritmo canônico original. Né? Mas ele depende muito da topologia da população. Né? Então, assim, eu não posso dizer que o FIPS seria assim, não usa mais o PSO padrão, usa o FIPS, tá? Teoricamente, ele parece ser mais vantajoso, porque você pode pegar a influência de cada vizinho e ponderar, né? Então, assim, aquele vizinho que está tendo maior sucesso, você leva em consideração com peso maior. Aquele vizinho que não está tendo um sucesso tão grande, você leva em consideração também, mas com peso menor. Quer dizer, é uma generalização aí do PSO padrão, né? O PSO padrão só vai levar em consideração o melhor vizinho. E o restante ele ignora. Aqui você teria um meio termo, né? Mas tem esses inconvenientes aí, né? Você acaba tendo mais parâmetros, né? Mais coisa para ajustar. E aí, assim, né? Acaba dependendo da topologia, então tem que se considerar, né? Não que não se deva tentar, mas dependendo do problema, pode ser que ele seja vantajoso ou pode ser que não. Né? Comparando o PSO com o algoritmo genético, qual que é a diferença, né? Bom, primeiro, similaridades. Os dois são metaheurísticas baseadas em populações. Os dois são inicializados com uma população aleatória de indivíduos. Os dois usam função de aptidão para avaliar cada indivíduo. Inclusive, pode ser a mesma, inclusive, se você estiver comparando os dois, dependendo do problema, né? Os dois buscam por ótimo global em várias gerações. Algoritmos genéticos têm várias gerações, PSO também, né? PSO também é iterativo, né? Os dois têm critérios de paradas que são semelhantes até, né? Você vai parar quando você chegou no alvo, ou quando já passou um número determinado de iterações que você não teve nenhuma mudança significativa, ou o número fixo de iterações, e assim por diante. E ambos não garantem sucesso. Né? PSO não garante sucesso, algoritmo genético também. Pode ser que você tenha sucesso, pode ser que você não tenha sucesso, né? Agora, com relação às diferenças, né? O PSO é voo no espaço de busca. Então, você tem a velocidade interna e a memória. Já o algoritmo genético é o operador genético, a seleção, a crossover. Então, isso é radicalmente diferente nos dois, né? Com relação à implementação, a boa notícia para vocês, né? Com o algoritmo genético que vocês já fizeram, ele é mais difícil de implementar do que o PSO. O PSO é mais fácil. Então, se você já conseguiu fazer o genético, provavelmente você vai ter facilidade com o PSO. Algumas coisas você vai até aproveitar, como a função de aptidão e tal, né? E o restante, ele é mais fácil. Né? O algoritmo genético, você tem mais parâmetros para ajustar. No PSO, você tem menos.
também é uma vantagem, né? Quanto menos parâmetros para ajustar, melhor, né? No algoritmo genético, você tem cromossomos para compartilhar informações, e no PSO você tem só o melhor indivíduo da vizinhança transmitindo informações. O algoritmo genético ele utiliza valores binários por padrão. Você pode fazer um algoritmo genético com números reais? Pode, mas não é o padrão. Você vai ter que mudar lá a função de crossover, a função de mutação, e beleza, né? Tudo bem, tem vários algoritmos genéticos para números reais hoje. Mas o clássico, o original, é para número binário. Da mesma forma que o PSO, ele já trabalha desde o início com o número real. Ele foi feito para número real. Aí é o contrário, né? Se você precisa, e eu já vi isso, tá? Já vi trabalhos aí, muita gente já fez trabalho de otimização de valores binários e usou PSO. E aí eu fui ver como foi feito. Foi feito um linear, né? Seu valor que ele achou está acima de zero, então a gente considera como 1, e se estiver abaixo de zero, como 0. Beleza, dá para converter facilmente. Mas eles têm essas diferenças aí, então. E nem sempre é vantajoso você fazer as conversões, né? Então, PSO, em resumo, baseado em comportamento social, é um algoritmo bastante simples, com poucas linhas de código, e além de ser rápido, ele usa pouca memória, né? Então, quer dizer, tudo isso é vantagem hoje em dia, né? Porque assim, porque tem muitos algoritmos que, quando você começa a escalar ele, ele começa a ter problemas, né? De usar muita memória, muito processamento, né? Então, isso é bastante relevante. Isso significa que, por usar pouca memória, você consegue escalar bem, né? Para problemas maiores, né? Ele utiliza operadores matemáticos simples também, isso também é outra vantagem, né? Você não precisa fazer nenhuma operação pesada, né? Vocês viram ali que até mesmo a multiplicação ali dos vetores é sempre ponto a ponto, né? Então, são operações bastante simples, bastante rápidas para o processador fazer. E eles têm obtido bons resultados em muitas aplicações, né? Algumas delas eu coloquei aqui, né? Que é a otimização de parâmetros de redes neurais. Então, vocês já trabalharam com redes neurais, às vezes você precisa otimizar parâmetros, e aí você pode usar, então, o PSO. Tem trabalho, inclusive, do PSO sendo usado para análise de tremores humanos, como mal de Parkinson, né? Então, tem aqui, ó, artigos que falam do Parkinson e do uso do PSO para ajudar nisso. E no caso, com rede neural especificamente, né? Rede base radial. Também rede neural para estimativa de estado de carga de bateria. Tá? Então, esse é um problema interessante, né? Um problema da estimativa de carga, que é algo que vocês já devem ter visto na prática com um celular, que às vezes a bateria está meio velha, né? Que chega lá num certo ponto, né? Ele descarrega devagar no início, aí chega mais ou menos a metade, descarrega de vez, né? Isso é comum em baterias que já estão um pouco cansadas. E por quê? Porque, na verdade, existe uma calibragem para você saber quanto que ainda você tem de bateria. Porque se você pegar a bateria de lítio qualquer e medir, você vê que o valor de tensão dela, né? Ele não vai de 4,2 ali, que seria, né? 3,7 nominal, 4,2 que é em geral o máximo aí, que é quando ele está carregado. Ele não vai de 4,2 a 0 linearmente, né? Ele vai fazer um gráfico meio complicado aí, às vezes, né? E aí fica difícil de você estimar realmente qual que é a carga da bateria simplesmente pela tensão. Você não consegue. Então você precisa muitas vezes calibrar, né? Às vezes o próprio celular, os aparelhos que usam essas baterias, eles são calibrados. Eles vão ver quanto que aquela bateria está durando, né? De carga cheia até fim de carga, né? Que é quando ele bate um nível de tensão considerado perigoso do ponto de vista, vai estragar a bateria se for além disso, então ele corta, né? Tem circuito de proteção normalmente. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai ter que, a partir daí,
desse tempo, né, e das tensões medidas, ele vai conseguir fazer uma estimativa, né? Com vários usos, ele vai conseguindo fazer a estimativa de quanto por cento de carga você ainda tem. Em percentual, em tempo, é difícil de calcular por causa disso. E aí você tem até coisas tão sofisticadas quanto redes neurais para fazer essa estimativa, a partir aí dos parâmetros. Aqui tem artigos também que fazem estimativa de carga, né? Inclusive, aí usando o PSO, né, no caso. Também usado para otimização de parâmetro de máquina industrial, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos também, olha. Uma máquina de furação, aqui no caso, né, drilling, né, furadeira, né. Então, assim, tem muitas máquinas industriais que tem lá alguns parâmetros que são difíceis de ajustar. Você não consegue ajustar manualmente, e aí você consegue usar o PSO para isso também, né, para ir fazendo esse ajuste mais fino. Controle de tensão e energia reativa também é uma otimização de parâmetro de transformador. Isso é um problema que existe muito para a indústria, né? A gente que é usuário doméstico de energia, a gente às vezes não se preocupa com isso, né? Se você tem fontes eficientes, né? Então, o computador meu aqui tem uma fonte, tem lá, né? PFC ativo e entrega aí uma eficiência alta, né? Perto aí acima de 90%, né? O que isso quer dizer, né? Que da energia que ele recebe aí alternada e converte depois para contínua para ser usada, tem pouco desperdício, né? Ele vai usar quase que completamente isso, né? Mas muitas fontes ineficientes, que são comuns em equipamentos elétricos, inclusive, né? Acontece de elas não, transformadores em geral, né? De elas não serem tão eficientes assim e gerar a tal da energia reativa. O consumidor doméstico não paga pela energia reativa. O relógio lá mede só a energia, né, ativa. E com isso você acaba se safando de ter equipamentos que geram muita energia reativa. Mas isso é um custo para a concessionária. A concessionária vai ter prejuízo se todos os clientes começarem a gerar muita energia reativa. Então é por isso que dos consumidores comerciais, industriais, principalmente, eles cobram isso. Cobra alta, ainda cobra multa pesada se eles estiverem jogando energia reativa. Então, muitas vezes é interessante para a empresa fazer essa otimização dos transformadores, usar banco de capacitor, usar o que for necessário para mitigar essa energia reativa e não jogar isso na rede, porque sobrecarrega a rede da concessionária e eles medindo isso, né, no medidores que eles colocam no industrial, eles medem isso e cobram mesmo, né? Cobram multa e tudo mais. Então, por conta disso, isso é um problema bastante relevante, né? Fazer o controle da tensão e energia reativa. E esse aqui é aquele que eu falei para vocês, né? Já vi alguns artigos, como esse aqui, por exemplo, né? Que usam inteligência computacional, inclusive PSO, para compor música, né? Desde a partir de uma semente ou de uma introdução, né? Você coloca lá algumas notas e ele vai produzindo. Então, eu já vi vários programinhas interessantes aí que você pode... Até tinha um aplicativo, eu não lembro o nome dele agora, para iPad, que você colocava lá os pontos que você queria, soltava o enxame, conforme o enxame ia navegando ali, ele ia tocando as notas. O espaço de atributos virava uma partitura ali, né? Então, cada ponto ali correspondia ali a algumas frequências e ia gerar as notas que ia gerar a sua música. Então, você podia dar alguns pontos e deixar o sistema gerando a música. Então, tem bastante coisa interessante feita nessa linha, né? Que não é uma linha, né, tão tradicional quanto as outras aí, que está resolvendo problemas das empresas, das pessoas aí e tal. Mas está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa criativa aí que eventualmente vai nos trazer algo interessante, né? Essas são só algumas aplicações, tá? Tem muitas outras, tá? E, assim, é muito interessante usar PSO, como eu falei, né? Para ajustar, às vezes, parâmetros de outros modelos, né? Eu uso muito algoritmo genético para isso, mas PSO também dá para usar para isso, tá? Então, comparar PSO e algoritmo genético vai ser uma das tarefas aí que vocês vão ter no terceiro trabalho, né? Que ainda não passei, passar semana que vem, né?
É só para adiantar aí para vocês, tá? Aqui estão as referências. E antes de fechar aqui, eu queria mostrar um PSO funcionando, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui com vocês. Então, aqui eu posso colocar, são 3 funções aqui que estão disponíveis nesse modelo. Então, escolho uma aqui, vou dar um Start. E aí, olha aí, ó. PSO em ação, tá? Então, aí em azul, vocês estão vendo uma função, né? Uma função que o ponto ótimo está bem no meio aí, né? O ponto vermelho é o mínimo conhecido, né? Conhecido porque o problema já é conhecido. Em verde você tem o mínimo global, em amarelo você tem mínimos locais e em preto você tem as partículas. Agora vocês viram que convergiu aí, ó. Convergiu, né? Dá um reset, começar de novo, olha aí. Tá vendo? O verdinho rapidamente vai ali para o meio, né? E os locais também vão indo. E as partículas vão rodando aqui em volta, né? Então, esse é um problema relativamente simples. Vou colocar um pouco mais complicado aqui, olha aí. Agora já dificultou um pouquinho, né? Olha aí, o ponto ótimo é aqui. Mas o que ele achou até agora é esse, ó. E tem alguns locais aqui, né? Verdinho aqui é o que ele achou. Aos poucos o verdinho está se aproximando aqui do vermelho, né? Pegou. Chegou, saiu um pouquinho. Dá para ver aqui no desenho, né? Mas não é algo tão lisinho assim, né? Essa dificuldade. E aqui o mais difícil ainda, né? Vamos pôr ele aqui, ó. Esse é bem complicadinho, né? Muitos mínimos locais. Mas até que tá indo bem, ó. Tem ali um mínimo local bem próximo do que seria a melhor posição conhecida, né? Mas ele parece que ele é um pouquinho pior ainda do que esse outro que tá do lado ali, né? Agora sim, parece que o ponto verde foi parar lá junto com o vermelho, né? Agora convergiu. Levou aí uma quantidade grande de iterações até, né? Por volta de 400 iterações aqui. Aqui estão os parâmetros, ó, coeficiente de constrição, e o C1 e C2 aqui é o AC1 e AC2, né? No nosso caso é o que a gente está chamando de AC1 e AC2, que são as constantes de aceleração. N aqui é a quantidade, né, de partículas, é isso? Quantidade de partículas, eu posso colocar mais, vamos botar 50 aqui para ver se mudou alguma coisa. Bem. Então, as funções, né? Essas 3 funções. Aqui a explicação dos parâmetros, opções e tal. Eu posso optar por não colocar, né? E é isso, então, que eu tinha para falar aí hoje sobre o PSO, tá? Então, na próxima semana, a gente vai falar um pouco de formigas
e vamos ver o algoritmo ACO e depois o modelo de partículas, tá? E, e aí, na semana que vem, também eu já passo para vocês a terceira lista, né? Que aí vai falar um dos exercícios aí é com o PSO, né? Alguma dúvida, comentário? Uma partícula ali que ainda tá teimando ali, ó. Passou de milhares de iterações. Bom, tá certo. Nas próximas semanas também deve sobrar algum tempo, tá? Então, daí, se vocês tiverem dúvidas durante as implementações, vocês podem trazer aí, tá? Então, por hoje é isso. Eu vou parar aqui a gravação e fazer a chamada.